Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu vou contar para vocês o caso da Lisa McVeigh, a menina de 17 anos que conseguiu ajudar os investigadores a prender um serial killer em ação. E antes de continuar ouvindo esse caso, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso. Lisa McVeigh Nolan nasceu em março de 1967 na cidade de Tampa, localizada no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Desde muito nova, Lisa já enfrentava sérios problemas na sua família. A mãe dela chamava Beth e era uma alcoólatra e também viciada em substâncias ilícitas. E por conta disso, a Lisa entrava e saía de orfanatos, até que aos 14 anos ela foi morar com a sua avó. O problema é que a avó da Lisa tinha um namorado que passou a abusar dela. A avó dela sabia tudo o que estava acontecendo na casa, mas acabava protegendo o namorado. Durante 3 anos, ela ficou sofrendo esses abusos e ela conta que toda vez que ele ia cometer o ato, ele ficava a ameaçando com uma arma na cabeça dela. Após 3 anos vivendo essa situação horrível, com o psicológico muito abalado, a Lisa, com então 17 anos, decidiu que não queria mais viver. Nessa época ela estava trabalhando em uma loja de donuts e no dia 2 de novembro de 1984, ela escreveu uma carta de despedida antes de sair para trabalhar. Naquele dia ela fez um turno duplo, então quando ela saiu do trabalho já era 2 da manhã no dia 3 de novembro. Ela pegou o caminho que ela sempre fazia de volta para casa de bicicleta e ela estava planejando chegar em casa e tirar a própria vida, por isso que ela já tinha deixado aquela carta de despedida. E ela falou que naquele dia ela sentiu uma sensação de felicidade que ela não sentia há muito tempo, porque ela falou que sentia que tirando a própria vida ela finalmente estaria livre. E enquanto ela pedalava rumo à sua casa, ela viu um carro vermelho parar próximo de onde ela estava passando e até aí ela não deu bola. E aí, de repente, ela sentiu alguém puxando a camiseta dela como se a estivesse arrancando da bicicleta. Ela caiu e foi agarrada. Nesse momento ela começou a gritar o mais alto que ela podia, mas então ela sentiu um aço frio encostar em sua têmpora esquerda. Ela reconheceu que aquilo era uma arma, parecido com o que o namorado da sua avó fazia com ela. O homem então disse: "Cale a boca ou eu vou explodir os seus miolos." E ela, nesse momento, orou o Pai Nosso em pensamento e disse a ele: "Farei o que você quiser, só não me mate." Naquele momento, ela passou a sentir vontade de viver. Ele então a arrastou pela rua, a colocou no banco do passageiro do carro, ao lado do banco do motorista, e até então ela não conseguiu ver o rosto dele. Antes que ela pudesse ver o seu rosto, ela foi vendada e amarrada. Mas ela conta que ela apertou aqui a própria mandíbula enquanto ele a vendava, para que quando ela relaxasse o rosto, a venda ficasse larga e ela conseguisse enxergar um pouco aqui por baixo. E ela conta que viu uma faca pouco antes de ter os seus olhos tampados. Nesse momento, ele ordenou que ela tirasse a sua roupa. Mesmo vendada, ela conseguiu ver que o carro tinha bancos brancos e um tapete vermelho escuro, e também a palavra Magnum no painel. A Lisa não fazia ideia, mas ela estava sendo sequestrada por um serial killer chamado Robert Joe Long, também conhecido como Bob. Ele já havia sequestrado, abusado e tirado a vida de 8 mulheres na região de Tampa. Antes disso, ele havia cometido pelo menos 50 ataques sexuais no sul da Flórida, onde foi apelidado de abusador de anúncios classificados. E enquanto estava sendo sequestrada, ela procurou por pistas que pudessem salvar a sua vida. Ela conseguia enxergar por um pequeno espaço abaixo da venda e ela então conseguiu ver alguns detalhes do carro, que era um Dodge Magnum vermelho. No carro ela foi abusada e ele perguntou quantos anos ela tinha, e ela mentiu a sua idade dizendo que tinha 19. Ele se inclinou para trás ali no carro e disse que desde que se ela fizesse o que ele mandasse, ele não iria tirar a sua vida. E aí ele dirigiu com a Lisa até um prédio e ela percebeu que eles tinham ido para o norte. E ela conseguiu contar por quantos minutos ele havia dirigido, que era por cerca de 20 minutos. E como o vidro do carro ficou abaixado durante a viagem, ela percebeu a velocidade do vento que batia em seu rosto e com isso ela concluiu que eles tinham pegado uma interestadual. Ao chegar no local, ele a mandou colocar as roupas de volta ainda no carro, e enquanto andava em direção ao apartamento, ela estava vendada, mas a Lisa conseguiu contar quantos passos deu até acessar o apartamento. Ela gravou em sua mente que eles subiram escadas que tinha 19 degraus, viraram rapidamente à esquerda e depois à direita. E enquanto andava ao lado dele, ela viu um revólver preto na mão esquerda dele. Lá dentro, ele mandou ela tirar as roupas novamente e a colocou no chuveiro. Ele tirou a venda dos olhos dela nesse momento e disse para ela não olhar para ele, mas mesmo assim ela conseguiu ver que ele tinha cabelo curto da cor castanha. Ele a lavou, depois colocou a venda de volta nela e então
a jogou no chão e abusou dela mais uma vez. Ele então amarrou seus braços e pernas novamente e a colocou em uma cama, que ela percebeu que era um colchão d'água. Ela também percebeu pelo cheiro que o apartamento era muito limpo e que a pintura era recente. Ele então subiu em cima dela, passou a arma em sua barriga e essa era uma forma dele de ameaçar ela. Pelas próximas 26 horas, ele a agrediu sexualmente várias vezes e também bateu nela com socos. E ela conta que enquanto tudo aquilo acontecia, ela ficava imaginando que estava em um campo de flores ou em algum lugar feliz. Então ela tentava se desconectar daquela situação. E a Lisa, até o momento do sequestro, ela não queria mais viver. Afinal, o que ela estava vivendo naquele momento não era muito diferente do que ela já vinha sofrendo há 3 anos em sua própria casa. Mas então, em determinado momento, ela pensou em sua família e se perguntou o que eles fariam sem ela. Ela conta que aquela sensação de querer viver voltou para ela do fundo da sua alma. E ela faria o que fosse preciso para sobreviver àquele sequestro. A certa altura, o Bob perguntou o nome dela e ela mentiu dizendo que se chamava Carol. E ele pediu para que ela descrevesse as meninas da sua escola e também como seus corpos eram. E ela ficou inventando coisas apenas para responder o que ele queria ouvir. Enquanto tudo isso acontecia, o Bob a manteve vendada e aí ele a levou para outra sala do apartamento e preparou para ela um sanduíche e deu um refrigerante. A televisão estava ligada e de repente ela escutou noticiando o seu desaparecimento. E ela conta que foi naquele momento que caiu a sua ficha, que de fato ela tinha sido sequestrada. Ela então começou a gritar muito e chorar, e o Bob nesse momento encostou a arma nela novamente e disse o seguinte: se você gritar mais uma vez, serei forçado a colocar uma bala na sua cabeça. Pare de chorar agora. E quando ele falou isso, ela notou que ele tinha falado que seria forçado a atirar nela. E com isso ela pensou que talvez ele não quisesse tirar a sua vida. Ela então ainda sentiu que tinha chances de sair viva daquele sequestro. Em seguida, ele a levou para o quarto e abusou dela mais vezes, e ela conta que perdeu as contas de quantas vezes foi atacada daquela forma durante o seu cativeiro. E aí, em um momento, eles estavam deitados na cama e ele pegou a mão dela e colocou em seu rosto. E com isso, ela conseguiu saber mais ou menos como ele era. Ela sentiu que ele tinha um bigodinho, algumas marcas na pele e também o nariz arrebitado. Ela percebeu também que ele não era muito pesado e que era um homem muito limpo, pelo cheiro dele. Ela então convenceu o Bob a deixá-la ir até o banheiro. Uma vez lá dentro, ela aproveitou para deixar suas impressões digitais em todos os lugares que pôde, para que, se tivesse sua vida tirada, a polícia descobrisse pelo menos que ela esteve por lá. Quando ela voltou, ela percebeu que a única forma de conseguir escapar de tudo aquilo seria tentando conversar com o Bob, para que ele a visse como uma pessoa e não apenas como um objeto. E enquanto conversava, ela tentava demonstrar respeito para conseguir ganhar a confiança dele, e ela nunca discordava do que ele falava. Ela perguntou por que ele estava fazendo aquilo com ela, e ele então disse que era porque tinha tido um término recente que tinha sido muito ruim para ele e que ele queria se vingar das mulheres em geral. Ela então começou a falar para ele que era uma pena a forma que eles tinham se conhecido, mas que eles poderiam ser namorados e que ela não iria contar para ninguém tudo o que ele tinha feito com ela. Mas é óbvio que isso era apenas uma forma dela tentar conseguir escapar do cativeiro. Aí ele falou que não, ele não poderia ficar com ela, e então a Liz inventou uma história que tinha um pai muito doente e que ela cuidava dele e ele dependia totalmente dela. A Lisa estava tentando usar uma psicologia reversa com o Bob para tentar convencê-lo de que estava do lado dele e não contra ele. E então, finalmente, ele falou que iria libertá-la. Ele deu a camisa de outra mulher para ela vestir e perguntou onde que ela morava, porque ele iria levar ela até em casa. Ela não acreditou nisso, ela achou que ele, na verdade, iria tirar da sua vida ali no caminho. E aí, por volta das 3:30 da madrugada, eles então voltaram pro carro e durante o caminho ele parou em um caixa eletrônico. E durante o trajeto a Lisa notou tudo o que pôde sobre a sua localização, desde os sons do carro até as luzes de um hotel que tinha ali próximo do caixa eletrônico, tudo para que, se ela fosse libertada, ela conseguisse ajudar na investigação de alguma forma. Os olhos da Lisa ainda estavam vendados, mas ela conseguia ver que ele estava usando tênis branco, calça jeans e uma camiseta branca. Depois eles pararam em um posto de gasolina e ele disse que, se ela tentasse gritar, ele iria tirar a vida do balconista e a vida dela. Depois ele estacionou nos fundos de uma loja e disse que sentia muito por ter feito tudo aquilo com ela. E ele disse o seguinte: diga a seu pai que ele é a razão pela qual eu não matei você. Me dê 5 minutos e você pode tirar a venda.
Ela desceu do carro e ela conta que nesse momento ela estava congelada, com muito medo e pensando mil coisas que poderia acontecer com ela. Ela pensou se ela deveria correr, se ela deveria andar, ou se ele estava com a arma apontada para ela, se ele iria atropelar com o carro naquele momento. Ela não fazia ideia do que ele ia fazer. Mas então passaram alguns minutos e ela percebeu que de fato ele tinha ido embora. Ela então tirou a venda e a primeira coisa que ela viu em sua frente foi um lindo carvalho. Ao ver aquela árvore, ela caiu de joelhos e começou a chorar muito. Ela disse que naquele momento ela soube que sua vida mudaria para sempre. Para ela, aquilo tinha sido um sinal de uma nova vida que ela poderia ter. E essa vida agora ela queria viver. Porém, os seus problemas ainda não tinham acabado. Ela começou a correr. E era por volta das 4h30 da manhã, ela começou a correr para a casa dela, e toda vez que um carro passava, ela sentia medo, como se fosse ele voltando para buscar ela. E finalmente, quando ela chegou na casa da sua avó, onde ela morava, ela bateu na porta, e o namorado da sua avó abriu, e nesse momento, ele a agarrou pelos cabelos e a jogou no chão e começou a bater muito nela. E ele começou a interrogar onde ela estava e por que ela estava o traindo. Ao todo, ele bateu nela por cerca de 5 horas. A avó dela, então, ligou para a polícia de Tampa e disse, olha, não se preocupe com aquela garota desaparecida, ela está em casa, está tudo bem. Ela está inventando uma história sobre ter sido sequestrada, mas está tudo bem. Então, após ela passar por tudo que ela tinha passado, a sua avó e o namorado não acreditaram nela e ainda a agrediram. A polícia, ao ouvir aquilo, disse que ainda teria que fazer uma investigação. A Liz, então, foi chamada para comparecer à delegacia e ela contou tudo o que tinha acontecido para uma detetive. Mas como ela contou tudo com muita calma e dando muitos detalhes, a detetive também achou que ela estava mentindo. Ela teve que repassar a história várias vezes para a detetive, coisas que ela já tinha contado, e a detetive continuava perguntando e ficava pedindo para ela repetir, provavelmente para saber se ela entraria em contradição em alguma parte da sua história. E aí chegou o momento que a Lisa ficou cansada e falou que deveriam trazer alguém mais inteligente para conversar com ela. No dia seguinte, ela repassou a mesma história, mas agora para um sargento chamado Larry Pinkerton, que era responsável por crimes sexuais. Ele prometeu que iria protegê-la e então ela contou todos os detalhes. E ela então escutou ele falando: eu acredito nela, ligue para o FBI. O Larry falou que nunca tinha visto uma vítima de um crime tão violento como que ela tinha passado ter tantas lembranças como a Lisa tinha, porque normalmente quando a pessoa passa por um trauma muito grande, geralmente a nossa memória bloqueia algumas lembranças. E com a Lisa foi diferente, ela conseguiu lembrar de tudo. Alguns dias depois, ela ouviu na TV que outro cadáver tinha sido encontrado. Isso totalizava 8 mulheres encontradas mortas naquela área desde aquela primavera. Ela falou que naquele momento, os cabelos da sua nuca se arrepiaram porque ela percebeu que poderia se tratar do seu sequestrador. Ela ligou na mesma hora pro Larry, pro sargento, e disse: venha me buscar porque tem mais coisas que eu preciso te contar. O Larry entrou em contato com o gabinete do xerife do condado de Hillsborough, que estava investigando esse serial killer à solta, e disse que tinha uma vítima viva que provavelmente era desse criminoso. Ele falou que achava que o cara que sequestrou a Lisa McVeigh era o serial killer à solta na cidade. O Larry perguntou para Lisa se ela gostaria de ser hipnotizada, porque talvez ela tivesse visto o rosto dele e não estivesse se lembrando por causa do trauma, e talvez por hipnose ela poderia se lembrar. Ela aceitou, mas como ela era menor de idade, ela tinha apenas 17 anos, ela precisava da permissão dos seus responsáveis para poder ser hipnotizada. E o namorado da sua avó não permitiu. O Larry achou aquilo bem estranho e conversou com a Lisa sobre isso. E quando ele começou a tocar nesse assunto do namorado da avó dela, ela começou a chorar muito e contou a ele os abusos que ela vinha sofrendo dentro da sua casa. O namorado da sua avó, então, foi preso imediatamente e tiraram a Lisa dos cuidados dela e a colocaram em um centro para adolescentes fugitivos, para que ele não a encontrasse caso ele fosse solto. E agora a Lisa era a peça-chave para conseguir pegar o serial killer que estava solta. E da mesma forma que o namorado da sua avó estava preso, ela estava disposta a ajudar o máximo possível para que o seu sequestrador também fosse preso. O Larry levou algumas fotos para Lisa dos suspeitos de ser o serial killer, e no momento em que ela viu a foto do Bob, do seu sequestrador, ela teve certeza que aquele era o rosto que ela tinha sentido com as mãos. Além disso, ela tinha conseguido ver ele por poucos segundos enquanto ele dava banho nela, e também algumas vezes ela conseguiu enxergar por baixo da sua venda. Então, quando ela viu a foto dele, ela teve certeza que era ele. Ela, então, acompanhada da polícia, foi dando as coordenadas para eles refazerem a mesma rota
que ela fez junto com o sequestrador no dia em que ela foi libertada, e eles encontraram o caixa eletrônico próximo do hotel onde ele tinha parado o carro antes de levar a Lisa para ser libertada. Os detetives então entraram em contato com o banco para localizar quem tinha feito as últimas transações naquela madrugada no caixa eletrônico e também procuraram no banco de dados de veículos da Flórida os donos do carro Dodge Magnum, porque a Lisa falou que tinha visto o nome Magnum dentro do carro do seu sequestrador. E o mesmo nome da única pessoa que fez transação naquele caixa eletrônico, naquele dia e naquele horário, era o nome do dono de um carro Dodge Magnum localizado na região. E o seu nome verdadeiro era Robert Joseph Long. Assim que descobriram quem ele era, começaram a monitorar seus passos e viram ele saindo do apartamento e colocando coisas em uma grande lixeira verde fora do prédio, e também esvaziando seu colchão d'água. E com essas atitudes parecia que ele estava planejando deixar a cidade. 12 dias após o sequestro, em 16 de novembro de 1984, o Robert foi preso do lado de fora de um cinema que ficava próximo da sua casa. Porém, nesse meio tempo, ele já tinha feito mais 2 vítimas. Enquanto tudo isso era feito, um laboratório do FBI encontrou as mesmas fibras de tapete vermelho nas roupas da Lisa e nas vítimas do Bob. E a partir disso, eles tinham certeza de que tudo o que ela tinha contado era verdade. E também que o seu sequestrador era o serial killer que eles estavam procurando. A Lisa implorou aos detetives que deixassem ela ver as fotos das outras vítimas do Bob, e quando eles a deixaram ver, ela pensou imediatamente que queria ser uma policial para tentar impedir que isso acontecesse com outras pessoas. Quando chegou a data dela sair do centro onde ela estava morando, perguntaram se ela tinha algum outro parente com quem ela pudesse morar. Chegaram a encontrar a mãe da Lisa, mas ela estava na reabilitação de usuários de crack e falou que não poderia cuidar da filha. A Lisa então foi morar com a sua tia Carol e tio Charlie, e ela conta que eles foram as únicas pessoas que mostraram ter amor por ela. Ao longo dos anos, a Lisa trabalhou em vários lugares, até que em 1995 conseguiu um emprego no Departamento de Parques e Recreação do Condado de Hillsborough. E certa vez, enquanto ela trabalhava lá, ela teve que denunciar uma invasão que aconteceu no escritório do local, e o policial que atendeu a ocorrência disse que ela tinha atitude de policial e se ela já tinha pensado em se tornar uma. Ela falou para ele que tinha muita vontade de seguir essa carreira, mas como nessa época ela já tinha uma filha de 7 anos, ela disse que não queria correr o risco de levar um tiro e morrer e deixar sua filha sozinha. Mas em 1999 ela conseguiu uma vaga para ser despachante, que é a pessoa que atende as ocorrências que fazem para a polícia. E em 2004, ela entrou na academia de polícia e finalmente se tornou uma policial. Até hoje ela atua no departamento que investigou e prendeu o seu sequestrador, que é o departamento focado em crimes sexuais. E além disso, ela trabalha também como oficial de recursos escolares e usa sua experiência e sua história para ensinar os alunos a lidar com situações potencialmente perigosas. Agora eu vou contar a história e os crimes do Robert Joe Long. Ele nasceu em 14 de outubro de 1953 em Kenova, em West Virginia. Ele também era conhecido como Bob, e na sua infância ele morava com a sua mãe, que era solteira, chamada Louella Long. Ela era conhecida por ser uma mulher atraente, que trabalhava em um bar no centro da cidade. O Bob, na sua infância, sofreu ferimentos na cabeça várias vezes enquanto crescia. Aos 6 anos, ele caiu da sua bicicleta, batendo a cabeça em um carro estacionado. Nesse acidente, ele teve uma contusão grave e até perdeu vários dentes. Aos 7 anos, ele caiu de um pônei de cabeça para baixo, ficou tonto e enjoado por várias semanas. Além disso, ele sofria de uma condição médica rara. Ele nasceu com um cromossomo extra e essa condição é chamada de síndrome de Klinefelter. É uma condição genética caracterizada pela presença de uma cópia extra do cromossomo X em indivíduos do sexo masculino. Normalmente, os homens têm um cromossomo X e um cromossomo Y, e essa síndrome ocorre quando existe a presença de 2 ou mais cromossomos X, junto com o cromossomo Y, isso em indivíduos do sexo masculino. Essa condição resulta na produção excessiva de estrogênio, resultando em algumas características femininas. Essa síndrome acarreta alguns sintomas, como ter testículos pequenos, ginecomastia, que é o desenvolvimento de mamas muito grandes para um homem, distribuição de gorduras corporais que seguem o padrão feminino e também tendência de ter estatura mais elevada. Essa síndrome fez com que o Bob tivesse mamas muito grandes quando ele atingiu a puberdade, aos 13 anos, e ele sofria bullying na escola por causa disso. Ele teve que passar por uma cirurgia para a retirada das mamas, mas ainda assim os seus colegas de classe continuavam fazendo bullying com ele. O Bob dormiu na mesma cama que a sua mãe até os 13 anos de idade.
E ele tinha muitos ciúmes dela pela forma que ela se vestia e também quando ela trazia homens para dormir em casa, o que ele dizia que acontecia com muita frequência. Em 1974, o Bob se casou com sua namorada de infância chamada Cindy Brown. Ele estava servindo ao exército na época. Eles se conheceram quando crianças em um parque ali próximo de onde eles moravam e a Cindy conta que eles sempre se deram bem, desde o começo, e que namoraram por anos e se divertiam muito juntos. Mas ela conta que alguns meses de se casar, o Bob teve uma queda da sua bicicleta muito grave. Ele caiu de cabeça e teve vários ferimentos graves e a partir disso sua personalidade mudou completamente. A Cindy conta que foi praticamente imediato. Ele começou a ficar muito violento com ela e brigava com ela por motivos banais, como por exemplo, se ela não cozinhasse o que ele gostava. E além disso, ele se tornou compulsivo por sexo. Eles chegaram a ter 2 filhos, mas quando a Cindy foi hospitalizada após uma surra que o Bob deu nela, ela ficou com medo de não sobreviver ao próximo ataque do marido e se divorciou em 1980. Por volta de 1981, no ano seguinte ao seu divórcio, o Bob começou a contatar mulheres por meio de anúncios em jornais de vendas de imóveis. E quando ele chegava ao local e encontrava uma mulher sozinha em casa, ele abusava e depois roubava os pertences dela. Entre 1980 e 1983, ele aterrorizou sendo conhecido como o abusador de anúncios classificados, atacando donas de casa no meio do dia. E como ele já tinha sido dispensado do exército, ele tinha bastante tempo livre nessa época para cometer os seus crimes. Ele gostava de atacar no meio do dia, porque geralmente nesse horário os maridos dessas mulheres estavam trabalhando, então elas estavam sozinhas em casa. Ele normalmente mostrava uma faca para sua vítima, amarrava elas e depois abusava delas violentamente. Antes de ir embora, ele roubava alguns pertences da casa e depois fugia. Ele fez isso com pelo menos 50 mulheres em Fort Lauderdale, Ocala, Miami e Dade County. Em outubro de 1981, a Sharon Richards, que dividia uma casa com Bob, também o acusou de abuso. Mas a polícia não tinha provas o suficiente para fazer uma acusação contra ele. Apenas 2 semanas depois, o Bob bateu na Sharon durante uma discussão, e ele então resolveu ficar com seus pais em West Virginia, mas voltou para Tampa em junho de 1983. No mês seguinte, o Bob conheceu uma mulher chamada Emma no hospital onde ele começou a trabalhar como técnico de raio-x e ela trabalhava lá como enfermeira. Eles logo começaram a se relacionar e a Emma o encorajou a frequentar a igreja junto com ela. Ele, por sua vez, deu a ela joias que, sem o conhecimento da Emma, tinham sido roubadas de suas vítimas. E ela nunca questionou o Bob sobre como ele conseguia pagar por aqueles presentes tão caros. E aí, em setembro daquele ano, ele foi considerado culpado pelas acusações de agressão decorrentes do incidente em 1981 com a Sharon. Isso deixou Bob com muita raiva e ele escreveu várias cartas ao juiz exigindo um novo julgamento. Ele alegou não ter feito nada de criminoso e que tudo o que tinha acontecido tinha sido culpa da Sharon. Ainda em novembro daquele ano, ele foi acusado de enviar uma carta com conteúdo e fotos obscenas para uma menina de 12 anos. As autoridades rastrearam as ligações telefônicas que o Bob fazia para essa menina e ele recebeu uma sentença de 2 dias de prisão e 6 meses de liberdade condicional. No início de 1984, ele conseguiu um seu novo julgamento no caso da Sharon Richards e foi absolvido das acusações de agressão, apesar de ter o depoimento de várias testemunhas contra ele. Ao sair do tribunal, ele se virou e riu dela. 8 meses antes da Lisa ser sequestrada, em 13 de maio de 1984, 2 meninos tropeçaram no corpo de uma mulher. Ela estava deitada de bruços, com as mãos amarradas nas costas e uma corda com 3 voltas ao redor do pescoço, e ela estava sem roupas. Os investigadores encontraram marcas de pneus e fibra vermelha no local, mas naquela época o DNA não havia progredido o suficiente para ajudar nas investigações. A vítima era a dançarina exótica chamada Lana Long, de 20 anos. Ela foi abusada e sufocada, e a estimativa é que o corpo estava por lá por cerca de 3 dias. Quando ela foi encontrada, o corpo já estava infestado de larvas, principalmente ao redor do rosto, o que dificultou a identificação. O capitão Gary Terry e o detetive Lee Baker, do gabinete do xerife do condado de Hillsborough, compareceram ao local. Eles examinaram os restos mortais e viram pelos hematomas graves que antes de ser morta, a vítima havia sido severamente espancada. Estranhamente, a corda que amarrava os seus pulsos era diferente da corda que estava em seu pescoço. Em seu rosto tinha um pano de seda branca
e aparentemente foi usada como mordaça. No local, os investigadores também notaram um conjunto de marcas de pneus. Eles moldaram as impressões dos pneus com um gesso e notaram que o pneu dianteiro e o traseiro direito tinham um desenho padrão, enquanto o pneu traseiro esquerdo tinha um desenho incomum. Então, o pneu traseiro esquerdo era diferente dos demais. Isso poderia ser útil na identificação do carro do criminoso. O agente especial Michael Maloney, analista de fibra do laboratório do FBI, localizou uma fibra de nylon vermelha no lenço branco que estava com o corpo. Ele concluiu que provavelmente era de um tipo de carpete barato usado em automóvel. Pouco tempo depois, em 27 de maio, o corpo de outra mulher chamada Michelle Sims, de 22 anos, foi encontrado em uma rua isolada a leste da cidade de Tampa. No local, os policiais encontraram marcas de pneus que combinavam com as encontradas próximas ao corpo da Lana Long. Ela estava quase nua e de costas, vestida com uma camiseta verde que havia sido rasgada na frente e puxada para trás. Seus pulsos foram amarrados nas costas e, mais uma vez, uma corda foi enrolada 3 vezes em volta do seu pescoço. E assim como o crime ocorrido 2 semanas antes, as cordas usadas para amarrar suas mãos era diferente da usada para amarrar o seu pescoço. A corda em volta do pescoço havia sido parcialmente cortada por uma faca, possivelmente com a mesma arma usada para cortar o seu pescoço e bochechas. Entre seus ferimentos mais graves estava um grande corte no pescoço com quase 30 centímetros de comprimento, que acabou pegando um grande vaso sanguíneo. Além disso, ela teve um grande trauma contundente na orelha esquerda. Então, ela foi esfaqueada, teve o pescoço apertado e também foi espancada até a morte. O ataque tinha sido muito brutal. Um suéter branco manchado de sangue e também uma meia calça branca foram encontrados pendurados em um galho de árvore, provavelmente pertenciam à vítima. No corpo dela foi encontrado também uma fibra avermelhada próxima ao seio esquerdo, além de vários fios de cabelo na barriga e sob a mão direita, que foram analisados junto o que tinha sido encontrado embaixo das suas unhas. A estimativa é que o corpo estava há 12 horas no local quando foi encontrado. Ela era garota de programa e trabalhava nas ruas e também era viciada em substâncias ilícitas. Ela estava na cidade há apenas 2 dias e foi vista pela última vez conversando com 2 homens brancos perto do Kennedy Boulevard. O agente especial do FBI também examinou as evidências do caso e notou semelhanças entre os 2 crimes. Houve boas correspondências entre as impressões dos pneus de ambas as cenas dos crimes, então os moldes foram enviados a um especialista em Ohio. Ele disse que o pneu traseiro direito era um pneu Goodyear, enquanto o pneu traseiro esquerdo era um Vogue Tire, um pneu caro exclusivo dos Cadillacs. Houve também uma correspondência próxima na evidência da fibra. A fibra vermelha encontrada em ambos os corpos indicava que essas 2 mulheres tinham um assassino em comum. O Michael Maloney também encontrou um segundo tipo de fibra vermelha no corpo da Michelle Sims, que era uma fibra vermelha sem brilho, o que indicava que o veículo usado pelo criminoso provavelmente continha 2 tipos diferentes de fibra de carpete. E mais uma pista importante surgiu. Manchas de sêmen encontradas nas roupas da Michelle Sims indicava que o assassino tinha um tipo sanguíneo AB. Os cabelos encontrados em seu corpo eram cabelos marrons de 8 polegadas de comprimento, identificados como caucasianos, e que não pertenciam a ela. E como o FBI já estava envolvido por causa das análises que eles faziam das fibras encontradas nos corpos, foi apenas um pequeno passo para fazer a unidade de ciência comportamental se interessar na possibilidade de entrar em um caso de serial killer antes que ficasse famoso. Em 2 de julho, a imprensa publicou uma reportagem que indicava a seriedade com que levavam essa investigação. O departamento de polícia enviou um resumo dos fatores em comum nas cenas dos 2 crimes para o FBI e os agentes elaboraram um perfil dos prováveis antecedentes e traços de personalidade do assassino. E os pontos em comum entre os 2 assassinatos eram os seguintes: ambas as vítimas dependiam de terceiros para o transporte porque não tinham carro. As vítimas estavam essencialmente nuas quando encontradas. Elas foram amarradas de formas semelhantes. Elas foram apanhadas em Tampa. Os corpos foram deixados perto de rodovias interestaduais em áreas rurais. Havia marcas de pneus em ambas as cenas, e fibras de carpete confirmaram a relação entre os crimes. Então, nessa altura, a polícia já sabia que tinha um serial killer à solta. Depois das vítimas, Lana e Michelle, outros 2 corpos foram encontrados. Mas dessa vez, os crimes divergiam um pouco dos outros. Em 8 de junho de 1984, a Elizabeth de Londenbeck, com então 22 anos, que era uma garota bem tímida e trabalhava em uma linha de montagem, saiu para caminhar de onde morava.
porém ela nunca mais voltou. Sua mãe relatou seu desaparecimento e demorou mais de 2 semanas até que seu corpo fosse encontrado. Ela foi encontrada em uma manhã de domingo em um laranjal com o corpo gravemente decomposto. Ao contrário das 2 vítimas anteriores, ela estava totalmente vestida, mas seu osso hioide, um osso do pescoço, tinha sido quebrado, que indicava que o criminoso tinha apertado seu pescoço. Como não havia cordas na cena do crime e nenhuma rodovia interestadual por perto, de início ela não foi ligada ao serial killer. Ela não era garota de programa, ela não usava substâncias ilícitas e não costumava pegar carona, e muito menos era dançarina. Só mais tarde, quando suas roupas foram analisadas, e então encontraram os mesmos 2 tipos de fibras vermelhas que ligaram ela ao serial killer. Porém, inicialmente, ela foi considerada apenas vítima de um crime aleatório. Houve um hiato de vários meses antes que mais vítimas fossem ligadas a esse assassino. O 4º corpo foi encontrado em 7 de outubro de 1984, por um fazendeiro em uma fazenda de gado ao norte de Hillsborough. Ela foi encontrada em um parque ali do condado e o corpo estava lá há quase 1 semana. Ela estava embaixo de uma cerca de arame farpado e estava de bruços. Suas roupas estavam espalhadas, sua calcinha estava na cerca, o seu sutiã estava no portão e ela havia sido abusada e teve o seu pescoço pressionado. Porém, ela era a única vítima que teve a vida tirada com um tiro na nuca. Ela foi identificada por suas impressões digitais como Chanel Devon Williams, uma jovem negra de 18 anos que tinha acabado de sair da prisão após ser presa por prostituição. O laboratório do FBI encontrou os 2 tipos de fibras de tapete vermelho em sua roupa e também um pelo púbico caucasiano marrom em seu suéter. Então tinha novamente semelhanças com os outros crimes. Após alguns dias, em 14 de outubro, um 5º corpo foi descoberto no nordeste do condado de Hillsborough. Seus pulsos estavam amarrados com uma bandana vermelha e suas pernas e pescoço estavam amarrados com um cadarço longo e grosso. Ela tinha sofrido uma contusão na cabeça e tinha sido abusada. Seu moletom amarelo estava puxado até o pescoço, expondo seu torso muito machucado, com indícios de que ela tinha sido arrastada. Ela estava vestindo apenas moletom e o resto do que parecia ser sua roupa estava espalhado por perto. Por ser muito conhecida na região, por ser uma garota de programa e também viciada em substâncias ilícitas, a equipe de investigação a reconheceu de imediato. E ela foi oficialmente identificada por suas impressões digitais como Karen Beth Disfriend, de 28 anos. Ela foi ligada às outras vítimas porque as fibras vermelhas também foram encontradas em suas roupas. O 6º corpo foi encontrado 2 semanas depois da data de Halloween por um homem de 71 anos que estava limpando uma vala próxima a uma rodovia no extremo norte do condado de Hillsborough. Ela estava praticamente mumificada, porém ainda tinha cabelos presos no seu crânio, e por estar nesse estado de mumificação, era difícil dizer quando ela havia tido sua vida tirada e jogada lá. Eles não a excluíram da investigação, mas não tinham muitas evidências para conseguir ligar ela aos outros crimes. Eles tentaram identificar quem era ela, mas só muito mais tarde, quando prenderam o Bob, é que descobriram a sua identidade. E ela era Kimberly Kylie Hopes, conhecida como Sugar. Ela era uma garota de programa de 22 anos. Ele tinha usado um pano preto em volta do seu pescoço para tirar a sua vida. O corpo de outra mulher foi encontrado em 6 de novembro do mesmo ano, no condado de Pasco. Uma mulher andando a cavalo em seu riacho se deparou com essa vítima. Partes do corpo tinham sido cortados e espalhados por todo o campo. A doutora John Woods, legista-chefe do condado de Pasco, determinou que o corpo estava lá por cerca de 2 semanas. Os seus ossos tinham sido roídos por animais da região e havia um cordão de 9 polegadas amarrado 2 vezes no pescoço e um cadarço grosso amarrado nos pulsos. Apesar do desmembramento que só tinha acontecido com essa vítima, havia muitas semelhanças com os outros crimes. Nela também encontraram fibra de carpete vermelho. Ela foi identificada depois que o Bob foi preso como Virginia Lee Johnson, de 18 anos, e ela também era garota de programa. Em 12 de novembro de 1984, um pintor de cartazes em Tampa encontrou o corpo de outra mulher. Suas roupas foram jogadas perto dela e havia material fecal na sua camisa. O corpo estava lá há 2 ou 3 dias e dentro da sua calça jeans foi encontrada sua carteira de motorista. E então sua identificação foi feita. Ela era Kim Mary Schwann, de 21 anos.
E como a vítima anterior, ela também trabalhava como dançarina. Com as evidências encontradas em seu corpo, o caso foi interligado aos 7 casos anteriores. Todos esses crimes tinham ocorrido em 3 jurisdições diferentes que tinham seus próprios investigadores, mas todos eles estavam trabalhando em conjunto, porque eles sabiam que todos esses crimes estavam interligados e que tinham sido cometidos por um serial killer que estava solta, que poderia estar em qualquer um desses lugares. Então, o gabinete do xerife do condado de Hillsborough foram informados pela polícia de Tampa que tinha acontecido o sequestro da Lisa e que ela tinha sido libertada desse sequestro e tinha muitas informações sobre o criminoso. E com isso, através dos detalhes que a Lisa passou para a polícia, através da ajuda dela e também através das fibras de carpete vermelho que também tinham sido encontradas nas roupas da Lisa, eles conseguiram saber que o sequestrador dela era o serial killer que eles estavam procurando. Porém, como eu falei, nesse meio tempo em que ele ficou solto durante as investigações, ele fez mais 2 vítimas. E uma delas tinha entrado voluntariamente no carro dele para pegar uma carona e acabou sendo atacada. Ele tirou sua vida ali mesmo e depois dirigiu com seu corpo no banco da frente do carro. Ele chegou a parar o carro para abastecer, mas ninguém percebeu que tinha uma mulher sem vida ali. Ele então a levou para um campo e largou ela lá. Em 15 de novembro, os investigadores fizeram uma patrulha que estava procurando o serial killer, o Bob, e quando viram o carro Dodge Magnum vermelho no trânsito, eles mandaram ele parar o carro e apresentar o seu documento. Então, eles identificaram como Robert Joe Long. Mas até então, a polícia não sabia que esse era o nome do criminoso. Seu endereço correspondia à área que a polícia estava procurando pelo apartamento do serial killer e o interior do carro também combinava com o que a Lisa McVeigh havia descrito. Eles o abordaram e disseram que estavam procurando por um suspeito de roubo. Eles mentiram para ele, então ele cooperou bastante ali com a polícia e deixou que fotografassem ele. E os policiais perceberam que ele ficou muito aliviado quando liberaram ele para ir embora. E foi essa foto que eles levaram lá para Lisa para ela ver se ele era o criminoso. Depois a força-tarefa verificou as transações bancárias e descobriu que o Bob havia feito um saque exatamente no momento em que a Lisa disse que seu sequestrador havia ido ao caixa eletrônico. Eles então examinaram a ficha criminal do Bob e descobriram que ele estava em liberdade condicional por agressão. Os investigadores colocaram equipes de vigilância para acompanhar os seus passos e grampearam sua linha telefônica. Eles então conseguiram um mandado de busca veicular e um mandado de prisão sob acusação de sequestro e agressão sexual. Em preparação para prendê-lo, eles reuniram 4 equipes: uma equipe de detenção e transporte de segurança, uma equipe de apreensão e busca de veículos, uma de busca residencial e uma de pesquisa de bairro para entrevistar os vizinhos do Bob. E então os policiais o prenderam quando ele estava saindo daquele cinema. Em seguida, as outras equipes entraram em ação. Assim que pegaram o carro dele, retiraram amostras do carpete e enviaram ao laboratório do FBI para comparação. E então foi confirmada a correspondência da fibra. Eles desmontaram o interior do carro para verificar se havia fibras das roupas das vítimas lá dentro ou então da corda usada nos crimes e também procuraram por impressões digitais, sangue ou qualquer outra evidência física das vítimas para ajudar na investigação. No apartamento dele, que batia com as descrições da Lisa, os investigadores encontraram muitas fotos de mulheres nuas e também fotos que o Bob tirou de si mesmo abusando de algumas vítimas. Também localizaram peças de roupas femininas. Ele foi interrogado e rapidamente admitiu ter sequestrado a Lisa. Ele disse que a certa altura a Lisa disse que não queria ir embora e para não tirar a vida dela, ele descarregou a arma e colocou as balas no lixo. Ele disse também que a venda que a Lisa usava durante seu sequestro, ele havia feito 2 dias antes. Ele também disse que não usava substâncias ilícitas, raramente bebia e não sofria de perda de memória. Os investigadores então mostraram a ele fotos de 5 vítimas, perguntando se ele as conhecia e ele disse que não. Ele pediu para usar o banheiro durante o interrogatório e quando voltou, eles novamente começaram a falar sobre evidências encontradas nas cenas dos crimes e também nos corpos. E nesse momento, Bob falou que precisava de um advogado. Os policiais ainda insistiram e falaram que já tinham todas as evidências de que ele era o serial killer e então ele sorriu e admitiu os crimes. Ele disse que seu descuido foi, na verdade, não ter tirado a vida da Lisa, como havia feito com as outras vítimas. Ele disse que soube, assim que deixou ela ir embora, que seria questão de tempo para ser pego. Ele falou que nem tentou dizer para ela para não falar com a polícia porque ele falou que já queria parar de cometer os seus crimes.
Ele disse o seguinte: eu estava doente por dentro. Em seguida, ele descreveu em detalhes todos os seus crimes e sua confissão, quando transcrita, tinha 45 páginas. Quanto aos mais de 50 abusos que ele cometeu antes de iniciar sua série de assassinatos, em sua opinião, ele estava fazendo um favor às suas vítimas, porque elas tinham uma vida sexual miserável com seus maridos, segundo o relato dele. Ele acreditava que se não tivesse começado a tirar a vida das vítimas, poderia ter continuado com apenas os seus abusos, sem ser pego. Ele dizia que os seus crimes eram infalíveis. E ele disse que se divertia ao se ver descrito nos jornais como o abusador de anúncios classificados. Embora a polícia tenha datado os primeiros desses abusos em 1980, o Bob afirmou que atacava desde 75 ou 76. Ele disse que fez os seus ataques principalmente pela emoção. Ele falou que gostava especialmente do fator de intimidação da sua lâmina afiada e desagradável nas suas vítimas. O FBI definiu que ele estava cometendo esses crimes para afirmar para si mesmo a sua própria masculinidade. O primeiro julgamento do Robert aconteceu na Flórida em 22 de abril de 1985, e esse julgamento foi pelo crime contra a Virginia Johnson. O julgamento durou uma semana e o Robert foi considerado culpado e condenado à morte na cadeira elétrica. E ficou definido que o primeiro caso a ser julgado no condado de Hillsborough seria o caso da Michelle Sims. Foi feito um acordo para o Robert confessar 8 dos homicídios e também o sequestro e abuso da Lisa McVeigh. Dia 24 de setembro de 1985, ele confessou ser culpado de todos os crimes e recebeu 26 sentenças de prisão perpétua. Além disso, o estado manteve a opção de solicitar pena de morte pelos crimes. Em julho de 1986, ele foi considerado culpado e sentenciado à morte na cadeira elétrica na Flórida. Em 23 de abril de 2019, o governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou a sentença de morte do Robert Joe Long, e foi a primeira sentença de morte que o governador assinou desde que ele tinha assumido o cargo em janeiro de 2019. Recursos subsequentes do Robert foram negados e ele foi executado por injeção letal em 23 de maio de 2019, depois de passar 34 anos no corredor da morte. Ele comeu sua última refeição às 9h30 da manhã e pediu um roast beef, bacon, batata frita e refrigerante. A Lisa fez questão de estar presente no momento da sua morte e ela sentou na primeira fila. Ela disse que queria ser a primeira pessoa que ele visse quando ele chegasse na sala. Além dela, outras 25 pessoas testemunharam esse momento. Ele não fez nenhuma última declaração e foi declarado morto às 7 horas da noite. Bom, pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, se inscrever no meu canal e até o próximo caso.